No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia. Que Deus abençoe você e sua família, onde quer que estejas. Sejam todos bem-vindos para mais uma edição do Minuto da Unicidade. Só lembrando que hoje, quarta-feira, não tem o programa Nossa Voz na Rádio Betel FM do Rio, 98,7. Apesar de eu apresentar o programa Bom Dia Betel todos os dias de segunda a sexta, tá? Figurinha carimbada lá na Rádio Betel FM desde o ano 2014, por lá, nesta programação abençoada. Mas à noite, o nosso programa próprio, né? Programa que o espaço que o Minuto da Unicidade conseguiu para falar da unicidade de Deus em plena rádio, emissora de rádio. Não é uma tarefa fácil. A gente recebe aqui da própria audiência lá muitos ataques, e quem acompanha no YouTube também pode ver em alguns comentários ou outro, sempre alguém não satisfeito com a mensagem do nome. Mas o que podemos fazer, né? Então amanhã, às 20 horas, de volta, o programa Nossa Voz na Rádio Betel, tá bom? Ouça o que diz a palavra do Senhor, preste bem atenção. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Que palavra! Isso aqui pega com a Trindade, dá um nó, amarra e acabou. Não tem mais o que dizer, não tem o que dizer, não tem o que argumentar. Quando você lê esse texto que está lá em Jeremias, no capítulo 10, Jeremias capítulo 10, que eu li para você, versos 6 e 7, quando você lê esse texto, você pulveriza a tríade romana, a tríade abraçada por Roma, né? A Trindade, ela é milenar. As nações antigas, como Babilônia e tudo mais, já adorava-se a Trindade. Bom, isso está na história, isso está nos anais da história. Mas quando o profeta, inspirado pelo Espírito do Eterno, fala isso, inclusive Jeremias vivenciou, foi contemporâneo do exílio do povo de Deus para a Babilônia. Essa é que é a grande realidade. Ele presenciou, ele conhecia os deuses babilônicos, ele conhecia as mitologias, era um homem inteligentíssimo. E ele diz, e ele relata, e ele confessa com seus lábios: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Ó Senhor, não senhores, não os três, como diz Thales Roberto, eu amo vocês três. Bota aí a canção no YouTube para você ver o que esse cara canta. Eu amo os três. Põe aí, para não dizer que eu estou mentindo. Quantos pregadores são os pregadores que sobem nos altares das suas igrejas e falam glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo? Davi Miranda fez muito isso. Davi Miranda levou a vida falando isso. Abria seus cultos falando isso. Davi Miranda falou muito isso. Não somente ele, eles eram os amantes da Trindade, mas não liam as Escrituras, e se liam, os seus entendimentos estavam fechados para essa poderosa revelação. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em poder. Bom, qual nome que é grande em poder? Porque aqui no Antigo Testamento ele está falando de Jeová, Yahvé, o tetragrama. Só que o nome de Jesus é sobre todo o nome. E agora, qual dos nomes que é grande em poder que Jeremias está falando? Ou perdeu a validade aquele nome? Como é que é essa situação? Ou tem dois nomes grandiosos em poder? Porque o nome de Jesus é o nome que toda língua vai confessar que ele é o Senhor. E não há ninguém semelhante a ti. Como que ficam os três iguais? Os três semelhantes?
Como fica o credo atanasiano? Os três são, o Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito Santo é onipresente, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, e vai assim por diante, sucessivamente, os três, mas diz a Bíblia, ninguém é igual, não há ninguém semelhante a Jeová ou Yahvé. Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Quem é o Rei das Nações? É Jeová? Mas Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como diz Paulo lá, o Rei eterno e imortal. Na sua coxa, na coxa de Jesus Cristo, tem um manto escrito lá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Apocalipse 19. E aqui ele está falando, quem não vai temer o Rei das Nações? Pois só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações, entre todo o seu reino, não há ninguém semelhante. E Roma vai e cria os três semelhantes, os três iguaizinhos. Como é isso? E aí, por não conseguirem responder essa questão, bom, mistério da Trindade, pronto, aí está tudo resolvido, mas não está resolvido. O mistério não resolve nada, muito pelo contrário. O mistério semeia mais dúvida ainda nas mentes e dos corações daqueles que amam a palavra de Deus. Agora, para terminar, aí mesmo em Jeremias capítulo 10, eu quero ler para você o verso 10 aí mesmo, Jeremias 10:10, anota aí para você ler depois, Jeremias 10:10, o que diz? Mas o Senhor, artigo definido, aponta para o. Se fossem três senhores dentro da divindade, os três são senhores, seria mais os senhores, não. Mas o Senhor, Deus, é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. O Senhor Deus, por isso Tomé diz, Senhor meu e Deus meu, João 20, verso 8. Jesus fala, bota o seu dedo aqui, Tomé, vê, não seja incrédulo, mas crente. Tem muitos incrédulos nessa parte, muitos incrédulos que Jesus é Senhor e Deus. E Tomé fala, Senhor meu e Deus meu. Pois bem, Jeremias está falando da mesma pessoa, mas o Senhor Deus é a verdade. Já ouviu falar nisso? Que Deus é a verdade? Pois é, o próprio Deus da verdade, ele se apresenta para os seus discípulos, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, muito conhecido, eu sou o caminho, a verdade. Jeová é o Deus da verdade. Você sabe que a palavra Senhor aqui no Antigo Testamento não está Senhor nos originais, ela foi substituído. Quando está Senhor aqui, leia-se Jeová ou Yahvé, leia-se o tetragrama. Mas o Senhor Deus é a verdade, ele é o Rei eterno. E aí Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, aqui em Jeremias diz ele é o Rei eterno. E o que diz Timóteo? Paulo para Timóteo, vamos ler para terminar? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Ao Rei dos séculos, em outras traduções diz ao Rei eterno, imortal, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. E aí? 1 Timóteo 1:17 que eu li para você. Por isso que tem o Minuto da Unicidade, para a gente ficar aqui todos os dias falando dessas maravilhas, falando para as pessoas que chegam no YouTube, para as pessoas que chegam pela rádio, para as pessoas que gentilmente mandam mensagens para a gente, né, com carinho, mensagens respeitosas, pessoas que querem saber mais dessa verdade, pessoas que querem se dedicar, mas tá, você falou tudo isso, mas e os outros versículos, e as partes que falam que ele é filho, e as partes que... Por isso nós temos aqui conteúdos diuturnamente para ir falando, para você ir acompanhando, mas tem o livro que explica muita coisa sobre essas perguntas que você está fazendo aí. Tem um livro aqui na descrição no YouTube, R$25 o livro, adquira para investir no nosso ministério, para nos apoiar nessa mensagem e adquira conhecimento, nem que seja para você ler e depois refutar ponto por ponto, como alguns haters fazem comigo. Eu quero aqui comentar o capítulo tal do teu livro, na página tal, a gente troca ideia.
Eu ouço com muito carinho, quando se escreve com respeito, eu ouço a parte contraditória, não tem problema. Eu vou aos programas de debate, eu vou debater. Com quem quer que seja, não corro de debate. O mais importante é que você dê ouvido a essas verdades. Dê ouvido às verdades que libertam. Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Obrigado pelo seu carinho, por isso eu peço sempre suas orações. O inimigo tem feito de tudo para que a gente pare, mas a gente está aqui, firme e forte. Forte abraço, que Deus abençoe a todos, até amanhã. Minuto da Unicidade.